por favor, coloca na tela o primeiro texto aí. Vamos lá. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus. Guarde essa palavra. Zacarias e Isabel eram justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Por favor, preste atenção. Às vezes há quem possa pensar assim: peraí, mas seria um grande problema hoje não poder ter um filho? Hoje nem tanto, porque hoje, a gente até tem cuidado, fala-se muito sobre o planejamento, para que a pessoa não coloque uma criança no mundo sem responsabilidade. Hoje nem tanto, mas naquela época você não tem ideia quanto que uma mulher sofria se ela não pudesse ter filhos. Tinha mulher que pedia a morte. Vocês lembram de outros casos na Bíblia, como Ana, que também queria ter um filho e vivia amargurada. Era o caso de Isabel também. A mulher que não podia ter filhos era motivo de chacota. As pessoas zombavam delas porque elas não tinham condições de seguir com a descendência. Às vezes eram obrigadas a ver o marido tendo que se deitar com outra mulher para que ele pudesse ter filhos e a descendência prosseguir. Então Isabel, junto com Zacarias, viviam um momento de humilhação. Era uma afronta, porque eles, como eu falei para vocês, pedi para vocês guardarem a frase, eles não eram injustos. Não eram injustos. Eram o quê? Justos. Mas a coisa não acontecia. E é esse ponto que eu queria que você pensasse. Às vezes esse é o conflito de muita gente. Ela é justa. Ela está fazendo a vontade de Deus. Ela está fazendo tudo aquilo que é orientado. Tem se feito justo, mas a coisa não aconteceu ainda. E aí, o que naturalmente começa a se suceder se a pessoa não vigiar? A espera por esse, digamos que milagre, é tão grande que o coração adoece. Lá em Provérbios está escrito o seguinte: a esperança que se adia faz adoecer o coração. Sabe aquela coisa que está demorando tanto a acontecer, que a pessoa já começa a acreditar que nunca vai acontecer? Ela já tirou dos planos dela? Ela já pensou: não, isso aí eu já desisti. Outrora era um sonho, mas agora é um sonho passado, é uma página virada. É aquela pessoa que ela já se desconecta daquilo. Não, isso aí não vai acontecer mais. Olha a minha idade. Olha quanto tempo eu já perdi. Não, a época de vencer já passou. Pelo menos se quando eu fosse mais jovem eu ainda tinha mais esperanças. Agora que eu já tenho tal idade, você sabe que tem gente que ela se considera velho muito cedo, né, gente? Ela não está velha, mas aos olhos dela, ela mesma diz que ela está como? Que ela está velha. Não, pelo menos se fosse quando eu era jovem, a própria pessoa vira a página. A própria pessoa põe um ponto final aonde Deus não colocou. Não coloque ponto final onde Deus não colocou, não, gente. Se Deus não colocou um ponto final, continua crendo, continua acreditando que vai acontecer. Amém? Porque se tem alguém que tinha motivos para não crer, eram eles. E de fato foi o que aconteceu. De fato. Segue o texto, por favor. Diz assim: e um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se, e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e se chamará o seu nome João, e terás prazer e alegria. E muitos se alegrarão no dia do seu nascimento. Acabou! Se eles eram justos, se eles estavam em aliança com Deus, espera lá, uma hora tinha que acontecer, e aconteceu. E essa é a fé que nós queremos que você tenha. Não deixe o seu coração adoecer, não deixe as suas esperanças serem enterradas. Se você tem feito a sua parte, não ponha ponto final onde Deus não colocou, não vira a página não, continua crendo. Se é uma promessa, diga: vai se cumprir na minha vida. Porque peraí, teve um dia que o problema começou,
tem que ter um dia que ele vai chegar ao fim. Esse momento aqui, eu creio que chega para vocês agora. O anjo apareceu dizendo: Zacarias, eu vim trazer boas novas para vocês. Então eu digo para você, como é que é o seu nome? Fala o seu nome aí, fala o seu nome aí. É isso aí, Deus vai trazer boas novas para vocês, amém, pessoal? O anjo apareceu para dizer para ele: ô Zacarias, chega de chorar, chega de se lamentar, eu venho trazer um novo tempo para você. Eu creio, pessoal, que 2025 é um novo tempo para vocês. Eu creio que 2025 é um tempo de colheita, é um tempo de vitórias. Mas você não pode virar a página, porque às vezes, olhando para as circunstâncias, é o que muita gente faz. E aí que vem a decepção, porque foi o que eles fizeram. Olha como Zacarias reagiu. Põe na tela. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou... Ele era velho, pessoal? Era velho? O que você acha? Era. Prossiga. E minha mulher avançada em idade, ela era velha também? Era. Vamos lá. Ela era estéril, pessoal? Era. Mas o que a gente ensina para você? Se você está aqui para viver o campo sobrenatural, você não pode ficar olhando para o campo material. Porque se a gente for olhar para o campo material, muitos aqui, eu e a maioria, nós não temos condições de nada. Se nós formos olhar com os olhos naturais, então, de forma natural, muita coisa não tem como acontecer. Só que nós vivemos com os olhos da fé. Amém, pessoal? Então, quem vive com os olhos da fé, não busca, não se apoia nas condições naturais. Ah, eu não estudei, eu sou velho, eu não fiz o curso, eu não falo outro idioma, eu não tenho reservas, eu não tenho dinheiro, eu não tenho quem me ajude. Você tem Deus do seu lado, amém? Porque você tem uma aliança com Deus. Por isso que Deus se decepcionou com Zacarias, porque Zacarias não era um qualquer. Você sabia que a mãe de Jesus, Maria, ouviu a mesma coisa que Zacarias ouviu? E ela duvidou, entre aspas, como ele duvidou também? Duvidou. Ela disse a mesma coisa. Como vou saber isso? Como é que vai nascer uma criança no meu ventre se eu sou virgem? Mas por que Deus não foi tão, digamos que, rigoroso com Maria? Porque ela era uma menina. Ela nem pedia filhos, era uma menina. Mas Zacarias era um sacerdote, ou seja, era um homem de fé. Deus esperava mais de Maria ou de Zacarias? De Zacarias. Por isso que o resultado foi esse. Põe na tela, por favor. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar até ao dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo hão de cumprir. Então Deus ficou decepcionado. Espera aí, ô Zacarias, você era para crer, em outras palavras, você não creu, então você vai ficar mudo. Você não vai ter mais nada para contar até que se cumpra. A Bíblia diz que ele ficou mudo e só voltou a falar quando a criança nasceu. Então não aceite ficar mudo sem ter coisas grandes para contar, uma vez que o anjo está falando para você que vai acontecer. Lá em Apocalipse está escrito que Jesus falava com o anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja? É o pastor. Então não me leva a mal não, eu assumo a minha posição. Ali ele disse: eu sou Gabriel. Eu digo para você, eu, anjo. Você crê nisso, pessoal? Crê ou não crê? Menezes, anjo Menezes. Amém? Eu estou falando para você, o seu João vai nascer esse ano, em nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Agora, duvida para você ver. Vai ficar mudo. Não vai dar testemunho. Vai ficar aqui sentado, vendo o testemunho dos outros. Não fala. Porque duvidou. Se eu estivesse falando aqui coisas da minha cabeça, você tinha motivos para duvidar. Mas quando a gente fala que vai acontecer, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que diz que as bênçãos vão correr atrás de você. É a palavra de Deus que diz que aquele que é o último vai ser o primeiro. É a palavra de Deus que diz que Deus pega o pobre do pó e levanta. Amém, pessoal? Então, pera lá. Eu preciso ficar aqui ensaiando para dizer para você o que Deus vai acontecer? Eu mando a bênção para vocês e quem crê pega. Inclusive, essa é a dica de ouro que eu queria dar para vocês hoje. Zacarias, toda vez que eu particularmente ouço falar de Zacarias na Bíblia, ele venceu depois, ele recebeu o Espírito Santo e deu a volta por cima. Era um homem de Deus, mas pecou quando duvidou, errou quando duvidou. Mas ele construiu uma fama, Zacarias, uma reputação. Toda vez que eu ouço falar Zacarias, eu me lembro, era o sacerdote que ficou mudo na Bíblia. Isso tem que servir de exemplo para você, porque as nossas atitudes, o que falamos,
e como agimos, constrói uma reputação a nosso respeito. Você vê, quem conhece alguém aqui que tem a fama de caloteiro? Quem conhece? Ih, meu Deus do céu! Essa pessoa construiu essa fama por culpa de quem? O que ela faz para as pessoas terem essa fama dela? Não paga os outros. Tá vendo como é fácil? E para mudar isso, gente, é difícil. É difícil. Tem gente que tem fama de caloteiro, fama de que compra e não paga, fama de que só chega atrasado. Acho que não tem não. Será que tem, gente? Fama de que passa os outros para trás, fama de que o serviço é ruim, fama e por aí vai, deixa para lá. Pessoal, no campo espiritual, Deus apaga a reputação suja, tá? No campo físico, não. Guarde isso. O sujeito pode ser o maior pecador do mundo, por exemplo, uma Santa Ceia que nós vamos ter agora. Se ele se entregar, sinceramente, Deus apaga ou não apaga? Dá uma página em branco e não quer saber o que aconteceu ontem. Olha a pessoa daqui para frente. Agora, no campo físico, Deus não apaga, não. Porque as atitudes, os erros, acabam manchando a reputação da pessoa. E aí, cada vez vai ficando mais difícil. Ah, por que eu não venço? Por que eu não prospero? Por que ninguém fecha contrato comigo? Por que ninguém me dá emprego? Porque, às vezes, a reputação, por culpa da própria pessoa, ficou suja. E a regra é essa, põe na tela. Sua reputação... Não suja a sua reputação, hein? Porque senão, daqui a pouco, você não vai ter outra opção, a não ser pegar a sua casa, vender e ir para outro lugar. Para um lugar que a pessoa não conhece ela. Não suje. Se sujou, trate de limpar, para que as pessoas, ao olharem para você, tenham uma fama positiva. Amém, gente? Não tem aquela pessoa também que tem a fama positiva? Você fala, não, fulano, se ele falou, tá bom, pode escrever. Pode escrever que ele vai cumprir. Não, fulano, ele vai entregar quinta-feira? Então, quinta-feira à noite você pode ir lá que vai estar pronto. Ah, fulano, você contratou os serviços do fulano? Excelente escolha, pode ter certeza que você vai gostar. Tem ou não tem gente assim, pessoal? O que é melhor? A fama ruim ou a boa? Mas eu não construo a sua e você não constrói a minha. Cada um de nós somos responsáveis pela nossa reputação.